Olá, colega médico. Nessa aula de hoje eu vou te ensinar a promover o emagrecimento nos pacientes usando outros medicamentos fora os análogos do GLP-1. Realmente, quando você decide trabalhar nessa área do emagrecimento, promover a qualidade de vida para o seu paciente, você precisa de um arsenal terapêutico para que você possa ter êxito no tratamento. Então, já vai anotando aí, tendo dúvidas, deixa nos comentários que hoje eu vou te ensinar os medicamentos mais usados fora os análogos do GLP-1. Doutor Lázaro, quando eu recebo um paciente no meu consultório e ele não quer usar as canetinhas, ou até mesmo eu entendo que ele pode ali usar outros medicamentos, quais são os medicamentos que você usa hoje e que realmente você vê efetividade? Então, eu vou escrever esses medicamentos aqui e vou falar um pouquinho de cada para que você, de forma prática e objetiva, possa ter ele no seu arsenal terapêutico, tá? O primeiro que eu quero trazer aqui, onde ele tem o uso on-label, ou seja, antes mesmo de eu começar a falar das medicações, eu quero até contextualizar que existem medicações de uso on-label e off-label. O que são as medicações de uso on-label? Ou seja, ela tem uma prescrição na bula para um determinado fim. Então, eu vou te ensinar hoje medicamentos on-label, ou seja, ele tem prescrição formal na bula que vai te ajudar no processo de emagrecimento do seu paciente. E o primeiro e talvez mais conhecido da população, que talvez você já tenha ouvido falar, ou quem sabe, até usado em você ou em alguns pacientes, é a sibutramina. A sibutramina, ela é um medicamento oral, então ela não é injetável, ela é um comprimido, onde você, ao usar a sibutramina, você vai buscar aumentar a termogênese, ou seja, a queima de gordura e a saciedade do seu paciente. Quando a sibutramina foi feita, entendeu-se ali que a sibutramina seria o santo graal da medicina no que tange ao emagrecimento. Por quê? Porque uma vez que eu aumentaria essa termogênese e também promoveria uma saciedade, a gente teria uma duplação no processo de emagrecimento e, consequentemente, ia ter mais êxito. Contudo, com o passar do tempo, à medida que a sibutramina foi sendo usada, a gente viu que trouxe muitos efeitos colaterais, boca seca, palpitação, ansiedade e afins, e, consequentemente, ela não teve vamos dizer assim, essa promessa muito bem executada, uma vez que, trazendo tamanho efeito colateral, muitos pacientes não tiveram bons resultados. Alguns pacientes em si se beneficiam muito bem da sibutramina, mas outros, e posso falar na minha prática, na sua grande maioria, eu não vejo tanto benefício como outros medicamentos que eu vou trazer aqui e em outras aulas que eu trouxe, por exemplo, como o análogo do GLP-1, que eu vou deixar o card aqui para vocês, caso você queira saber mais sobre o Saxenda e o Ozempic. O outro medicamento on-label que eu quero trazer aqui para vocês, e esse medicamento ele é muito queridinho, ou muito, vamos dizer assim, conhecido de pessoas que buscam ali, e até você, colega médico, acredito que você já tomou para aumentar a concentração e o foco, que tem o seu uso inicial para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, foi aprovado pelo FDA em meados de 2019 nos Estados Unidos. Depois chegou a sua aprovação ao Brasil para o uso do transtorno da compulsão alimentar periódica e, consequentemente, ajudando no emagrecimento, que é o Venvance. O Venvance, eu trouxe o nome Venvance porque é o nome mais conhecido, tá? Por quê? Porque o princípio ativo que eu quero trazer aqui para vocês dessa medicação é a lisdexanfetamina. Por quê? Porque hoje já existem outros medicamentos com a lisdexanfetamina. Se você não sabia, vou até trazer aqui para você. Existe outro medicamento além do Venvance, chama Junev. O Junev também tem o princípio ativo a lisdexanfetamina. Opa, deixa eu escrever aqui, Junev. E qual é o poder da lisdexanfetamina, seja o Venvance, seja o Junev, para o emagrecimento? Como o nome diz, ela é uma anfetamina. E sabia que, eu vou até trazer essa curiosidade aqui para vocês, chama-se lisdexanfetamina, pois pegou uma molécula de lisina, um aminoácido lisina, e grudou ali na anfetamina
para que os pacientes não pudessem cheirar a medicação. É isso mesmo. Porque qual que é a anfetamina que as pessoas cheiram? Cocaína, isso mesmo. Então, para não ser uma cocaína legalizada ali para as pessoas usarem, e eu até brinco quando eu falo isso nos cursos que eu ministro para médicos, onde eles vão dominar ali não só o uso desses medicamentos, como diversos outros para atender pacientes que buscam emagrecimento e qualidade de vida, que a lisdexanfetamina é uma cocaína legalizada, porque, brincando aqui, claro, porque como ela é uma anfetamina e está ali na farmácia para você adquirir, realmente ela tem um efeito, e é isso que eu quero trazer para vocês, um efeito de aumentar a sua dopamina, o hormônio do prazer. E como a gente já explicou em outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card para vocês, essa fisiologia do sistema nutroneurometabólico da obesidade, onde a anfetamina, ao mimetizar, ou seja, ao aumentar ali essa questão de dopamina, ela vai agir lá no seu hipotálamo, agindo no centro da fome, tirando a sua fome. Isso é uma coisa muito importante, porque uma vez que ela tira a sua fome, o paciente em si diminui a ingesta calórica e, consequentemente, vai promover ali o déficit calórico e, em contrapartida, o déficit calórico vai gerar a mobilização da gordura para ser usada como substrato energético e, consequentemente, promovendo a diminuição de peso do paciente. Então, hoje a lisdexanfetamina, seja a Venvan, seja o Junev em si, ela é usada de modo on-label, ou seja, tem prescrição formal na bula para que você, paciente, para que você, colega médico, possa usar nos seus pacientes. Em contrapartida, por que as pessoas gostam também muito ali da lisdexanfetamina? Eu particularmente gosto de usar ela nos meus pacientes como um grande aliado terapêutico, porque como ela inicialmente foi feita por transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, ela vai promover esse benefício do aumento do foco e da concentração. E uma vez que o paciente, vamos dizer assim, emagrece e ainda tem o seu foco aumentado, é realmente um grande aliado ali. E, claro, a segurança do medicamento, porque é um medicamento que pode ser usado de crianças a adultos. Ela não tem uma indicação, vamos dizer assim, formal para o transtorno da compulsão alimentar para uma criança, mas é pela segurança do medicamento, uma vez que a lisdexanfetamina para os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade já podem ser usados ali para crianças abaixo de 10 anos de idade. Então é um excelente medicamento para que você possa colocar aí no seu arsenal terapêutico. Quero que você tome nota para realmente trazer o melhor resultado para o seu paciente. E para finalizar, eu quero trazer mais um medicamento para compor esse arsenal de hoje, que é o Orlistat. O que é o Orlistat, Lázaro? Que na farmácia ali, ele já foi muito conhecido como Xenical. É um medicamento que também é usado no emagrecimento, onde ele vai ter uma ação periférica. Todos os outros dois medicamentos que eu trouxe, eles têm uma ação central. Ou seja, ele vai agir no seu centro hipotálamo hipofisário, ali no centro da fome e da saciedade, a nível central. Só que o Orlistat ele tem uma ação periférica, ou seja, ele vai agir a nível intestinal, bloqueando a lipase pancreática e, consequentemente, ao bloquear a lipase pancreática, o seu paciente ele vai ter uma diminuição da absorção de gordura. Então, toma nota aí que o Orlistat ele tem como princípio ativo bloquear a lipase pancreática e, consequentemente, ele vai fazer com que o seu paciente diminua a absorção de gordura. E uma vez que eu diminuo a absorção de gordura, eu tenho uma diminuição da absorção de calorias. Lembrando aqui para vocês que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. E trazendo em complementação aos outros macronutrientes, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias e 1 grama de proteína também tem 4 quilocalorias. Então, uma vez que você usa o Orlistat nos seus pacientes, ele vai promover essa desabsorção, ou seja, o seu paciente não vai absorver a gordura, consequentemente absorvendo menos calorias. Contudo, tem um efeito colateral aqui que eu quero deixar para vocês ficarem até mais atentos e poder comunicar ao paciente de vocês, que uma vez que vocês usam o Orlistat,
no paciente de vocês, ele pode ter esteatorreia, ou seja, que é gordura nas fezes. Então, se o paciente hoje que você prescreve o Orlistat, ele come muita gordura e toma o Orlistat, eu já vou te falar de uma dica prática aqui, tá? Pode mandar ele procurar um banheirinho ali, porque coisa de 5, 10 minutinhos, ele vai ter essa urgência evacuatória e, consequentemente, ele pode ali fazer realmente um cocô cheio de gordura. E, às vezes, ele é tão, vamos dizer assim, na prática, é tão urgente, é tão explosivo ali, que o paciente sente esse desconforto mesmo. Então, você tem que alertar o paciente que, ao usar o Orlistat, porque é comum que eu vou falar aqui para vocês, e eu quero trazer muita prática, que às vezes o paciente ele é bem rebelde. Mesmo ele no processo de emagrecimento, ele vai querer usar um dia do lixo, ele vai querer comer alguma coisinha, e se ele está usando Orlistat e comer algo mais gorduroso, uma pizza, uma feijoada, ou algo muito frito ali, ele vai ter realmente, provavelmente esse efeito colateral, que é a esteatorreia. Aí você tem que avisar para ele. E na minha prática clínica, eu já vi pacientes passarem por alguns constrangimentos ao ter estas coisas, porque realmente pode ali frear tudo, pode ali, até brincando aqui com vocês para descontrair um pouco mais o vídeo, pode sujar a cueca, sujar a calcinha, porque realmente faz efeito o Orlistat. É uma medicação que sim, vai te ajudar bastante, mas tem esse efeito colateral e que você tem que alertar os seus pacientes. Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, você aprendeu sobre 3 medicamentos on-label. Claro que existe mais, eu vou abordar em outras aulas aqui para vocês, mas hoje eu trouxe 3 medicamentos para vocês, que foi a sibutramina, que foi o Venvance, ambos de ação central, e o Orlistat, de ação periférica. E se você gostou dessa aula, segue aqui o canal para receber mais ensinamentos como esse. E ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer enorme saná-las. Fica com Deus e até a próxima.